Bom, boa tarde, pessoal. Vamos lá para a nossa nova OC, que é o C de instalação de tubulações industriais. É a parte prática aí, ou, perdão, específica do nosso curso, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Eu ainda não tenho a atividade, pessoal. Eu vou colocar um questionário aqui de 10 questões, 70 pontos, se eles atingem aprovação, com um número limitado de tentativas. Ainda vou colocar ele aí e já aviso vocês. Então a gente vai do dia 6 até o dia 30 do 10 aí, né? Tem um carga horário um pouquinho maior, tá bom? Então vamos lá, deixa eu iniciar aqui. Só um minutinho. Então aqui, ó. Bom, então hoje, pessoal, a gente vai falar um pouco aí da parte primordial, né? Então, antes de qualquer trabalho específico que seja, é a questão da segurança, né? Bom, e como a tubulação lida com equipamentos pressurizados, né? Claro que não na mesma ordem de uma caldeira, por exemplo, mas ainda assim é pressão mais alta que a atmosfera. Então a gente já precisa ter um devido cuidado, né? O vazamento seja um fluido, pode ser uma água, um vapor, produto químico, né? Um produto que é inodoro, né? Que não tem cheiro e que pode ser altamente tóxico, como, por exemplo, uma amônia, né? Ácido, então, qualquer tipo ali de fluido, né? Que gere algum problema, né? Algum dano à saúde do operador. Bom, então, né, o pessoal foi vendo que teve necessidade de criar os regulamentos, né, e com isso foi criando as normas regulamentadoras. Então, a gente sabe que hoje a gente tem 36 normas regulamentadoras, né, todas são de acesso público, né, elaborado pelo Ministério do Trabalho e Emprego e é de fácil acesso. Bom, então, pessoal, os diversos procedimentos de segurança do trabalho elas podem ser aplicados nas mais diversas áreas. Então, é necessário que a gente conheça as condições que cada serviço pode propiciar ao empregado. Então, são dois fatores que podem gerar ou aumentar o risco de acidentes no trabalho. Esses fatores a gente chama de condições inseguras e atos inseguros. Mas qual a diferença entre um e outro? A condição insegura, ela é inerente ao ambiente de trabalho ao qual o trabalhador está inserido, ou seja, o ambiente em si, ele já gera perigo ao funcionário de alguma forma. Então, por exemplo, na área de vocês, tubulação de alta pressão já tem um risco, pode ter um risco químico, físico, né? Pode ter também o risco de trabalho em lugar confinado, né? Então, tem diferentes riscos, né? Então, é do próprio ambiente. O ato inseguro é ligado ao trabalhador. Então, é aquele que o trabalhador ele não segue a risco os procedimentos ali, né? E ele pode fazer um ato que é deliberadamente inseguro. Ele pode estar expondo sua vida e de mais de pessoas próximas ali em risco, né? E a grande maioria, então, dos acidentes que a gente tem registrados é justamente pela questão do ato inseguro, com pessoas que agem de forma deliberada para, né, e geram problemas. Bom, então aqui, ó, por exemplo, esse primeiro aqui, ó, esse trabalhador está exposto a um risco criado pelo ambiente. No caso aqui é um óleo derramado de um barril, né? E no chão, o óleo gera a insegurança de um chão escorregadio. Então, é uma condição insegura de trabalho. Então, essa área tem que ser o quê? Devidamente isolada, né? E posteriormente limpa, né? E fazer todo o descarte correto. E depois, né, fazer uma análise para que isso não volte a ocorrer, né? Porque o problema não é nem solucionar esse problema aqui, é que ele não volte a ocorrer, né? Esse outro aqui, por exemplo, é o trabalhador que está exposto a um ruído elevado. Então, a gente precisa de um abafador ali de ruído, né? Um protetor auricular, pode ser o abafador ou aquele que é plug de orelha, né? Para fazer a devida isolação a isolação acústica. Então, o não uso desse equipamento, né? Então, se não usar isso mesmo, você caracteriza como um ato inseguro. Você está sujeito a ficar exposto aos ruídos excessivos. Esse outro aqui, ó, é execução em trabalho em altura, né? Então, mesmo, por exemplo, em uma escada que não seja alta, você já está colocando desnível, você já está exposto à queda, né? Então, mesmo assim, você tem que fazer o uso correto, por exemplo, de cinto de segurança ali na escada.
também não utilizar desses EPIs para segurança configura um ato inseguro. Esse outro aí, por exemplo, a situação de incêndio caracteriza como uma condição insegura gerada pelo ambiente de trabalho. Isso também, né, também tem que tomar, aí já temos o pessoal que é brigadista, os bombeiros civis, né, e o próprio pessoal técnico de segurança para fazer, por exemplo, evacuação de local, né. Além disso, a gente também tem um chamado fator pessoal de insegurança, que pode levar a acidente de trabalho. Ele está ligado, por exemplo, à experiência do trabalhador ou à sua condição psicológica durante a jornada de trabalho. Bom, o uso de EPIs, né, pessoal, ele é um procedimento para justamente combater os acidentes, né? Então, ele assegura o trabalhador para ele exercer sua função para amenizar, né? Claro, você não zera o risco, né? Você ameniza o tanto quanto possível, mitiga, né? Além disso, exige do próprio trabalhador também o foco, a concentração, né? A distração. A gente sabe que a distração é um dos principais fatores ali para acidentes, né? A autoconfiança, né? Então, você pode ver que a maioria dos trabalhos é do pessoal que é longos anos de experiência. Por quê? Eles ficam mais relaxados, mais autoconfiantes. Isso traz ali uma espécie de esse excesso de confiança que é o problema, é problemático. O pessoal que é novato, ele é um pouco mais, vamos dizer, desconfiado, um pouco mais inseguro. Essa insegurança, de certa forma, ela é até positiva, ajuda a ter mais receio, opa, fazer coisa mais comedido, com mais atenção, com mais foco. Bom, e os EPIs são todos equipamentos, o objetivo então é proteger de forma individual, né, contra risco, contra integridade física e de saúde. Então, por isso que ele é individual, ele como famoso, pessoal, é intransferível, né? Então, cada um tem o seu. Eles têm também regularidade de troca, né? Então, viu que deu algum problema, algum desgaste prematuro, já faz a troca. E, além disso, se você preserva ele até a sua validade, todo EPI tem validade, né? Tem aquele certificado lá, que é o CA, tem ali a relação, por exemplo, o capacete tem, as cordas, né? Enfim, todo material de EPI tem uma validade associada, né? Então, por exemplo, a norma que vai reger essa questão dos EPIs é a NR6, né? Já os EPCs, né, que é o equipamento de proteção coletiva, ele protege o grupo de trabalhadores no ambiente de trabalho. Então, por exemplo, esse caso aqui é o guarda-corpo. Esse aqui é determinado também por norma, né? Principalmente por questão ali de trabalhar altura, segurança e máquina. Por exemplo, evitar queda. Com certeza que a altura é bem grande. Então, para evitar a queda do trabalhador, a gente tem um guarda-corpo, que é regido por normas. Sua questão de altura, distâncias aqui, enfim, tudo isso é devidamente normatizado. E as NRs foram criadas para justamente garantir a saúde e a segurança do trabalhador, né, para evitar o risco, né. Ainda assim, né, nós somos o quarto país ainda com o maior número de acidentes de trabalho, né, é um número bem alto, né, apesar ainda de toda uma legislação ainda bem rígida, bem específica, né, que realmente visa essa, essa proteção ao trabalhador, né. Então, quais são os riscos que são associados? A gente tem os riscos físicos, né. Então, é relacionado a qualquer forma de energia que o trabalhador pode estar exposto. Então, por exemplo, temperatura externa, você trabalhar, por exemplo, em siderúrgicas, metalúrgicas, vibração, né, principalmente máquinas rotativas ali geram vibração e ruídos elevados, né, maquinários ruidosos são é, são fontes do risco físico. Já o risco químico ele é causado pelos agentes químicos que podem penetrar o organismo pela via respiratória, pele ou injeção. Então, por exemplo, a poeira, neblina, gás ou vapores, né? Então, poeira, por exemplo, trabalha em marcenaria, né? Então, muito que ele pode, em madeiras, pode estar respirando, então utilizar máscara, tinta, né? Neblinas, né? Devido a algum tipo de vapor, de algum tipo de elemento químico, pode também penetrar na pele pela via respiratória, assim como os gases vapores, né, gases gerados pelos sumos de solda, também ela é prejudicial, então caracteriza um risco químico. Já o risco biológico são os micro-organismos que podem infectar o trabalhador pela via respiratória. Digestão ou pele se enquadram nesse tipo de risco. Então, por exemplo,
são os agentes patológicos, né, biológicos. Então, fungos, vírus, bactérias são exemplos. E o risco de acidente, né, ligado ao ambiente de trabalho. Pode ser gerado, por exemplo, falta de iluminação, máquinas sem proteção. Aí já não atende, por exemplo, a proteção que é preconizada pela NR12, né? Animais venenosos, ferramentas erradas para serviço, entre outros. Né? Os riscos ergonômicos, né? Ligado também à forma como o trabalho é realizado, né? Vai desde a postura inadequada do trabalhador até o esforço físico exagerado, repetitividade excessiva. Então, por exemplo, trabalhar em escritório repetidamente digitando, você gera o chamado lesão por esforço repetitivo, que é a LER, né? Questão da postura também, que é regida pela NR17, né? Então, por exemplo, ao pegar um peso, tem que fazer com a coluna reta, nunca fazer com ela emborcada aqui, ó. Você pode estar gerando principalmente problema de hérnia, né? De hérnia de disco. É muito comum dar problema no afastamento por isso. Realmente você vê motoristas de caminhão é um exemplo, que eles ficam praticamente 12, 13 horas por dia sentado no caminhão, não faz nenhum tipo de movimentação, estão muito sujeitos a, por exemplo, crises de coluna, que é por hérnia de disco, né? Ok, pessoal. Então hoje aí era bem rápido que eu ia falar aí hoje. Hoje eu vou falar sobre a parte de trabalho, segurança do trabalho. Depois eu vou abordar sobre as tubulações em si. Tá bom, turma? Então é isso aí. Vou desejar a todos uma boa tarde. Ok, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima.